fiquei realmente surpreso e fiquei muito feliz ao mesmo tempo dessa reação de vocês com referência à não participação na política. E vou explicar por quê. Porque você mudar o político é muito complicado, é muito difícil, até porque aí a gente está aí há 500 anos e não mudou político nenhum. A filosofia política do Brasil é a mesma 500 anos atrás. É a mesma filosofia de você tirar o máximo, dando o mínimo, de você só pensar em si, de você não pensar no coletivo, etc, etc, etc. Deixa eu terminar agora. Então é cultural. Então, se você quiser partir do processo de cima para baixo para mudar, é complicado. Agora, quando você mobiliza a população e você transforma o povo através da forma dele, de não se sentir mais dependente, de não se sentir mais o incompetente, não sentir mais isso, e ele pega a vida dele na mão dele, e que ele diz assim, não interessa o político que estiver lá, interessa é o que ele vai ter que fazer, o que eu quero que ele faça para o benefício da minha comunidade. Isso sim. Agora, a partir do momento que ele aceita tudo que o político faz para ele, não é brincadeira não, o cara vai inaugurar um posto médico e acha que está dando um presente para a população. Isso eu concordo com você, uma parte eu concordo, outra parte. Agora, alguém tem que dizer assim, alguém tem que chegar para ele e dizer assim, meu amigo, você não está dando presente nenhum não, isso é a sua obrigação. Mas como é que você explica que quando a liderança comunitária vira liderança política, ela se comporta igual a todo mundo? Tem algo errado na base, até esse processo. Ela não se comporta. O problema da liderança política, quando ela tem força política, não importa se está lá o Joãozinho, Manezinho, etc. O que interessa é que eu tenho força para que você faça o que interessa para a minha comunidade. Não é eu botar um cara lá que não vai fazer o que interessa para a minha comunidade. Ele vai fazer o que interessa para ele. A partir do momento que você não está envolto no processo, você tem muito mais legitimidade para cobrar aquilo que é interesse seu. Vocês estão vendo de cima para baixo. Ao que parece, há uma discussão aqui. Antes de passar, eu acho que há uma discussão aqui sobre coisas com as quais vocês estão concordando. Está me parecendo isso. Muito embora vocês estão falando de democracia participativa, e eu acho que o que está sendo discutido aqui é um pouco de democracia participativa, embora dito de uma outra maneira. Então, eu acho que no final das contas, a gente acaba discutindo sobre as coisas do que onde há concordância no fundo. Então, acho que é exatamente por isso. Não consigo chegar ao ponto, mas eu estou sentindo que há uma concordância em termos daquilo que está sendo dito sobre democracia e daquilo que está sendo dito sobre a participação da população, pressionando o poder público. Entendeu? Nessa questão, eu acho que isso tem concordância completa. Não vejo diferença nenhuma, não. Os projetos sociais, né, que nós pensamos, não é para fazer isso, transformar esse sujeito em um sujeito mais atuante, mais pensante, sem... Que cobre a política pública? Que cobre a política, que exerça o seu poder de cidadania. Não aquilo que a gente quer que ele faça, mas que a gente possa abrir, né, dar um leque de opções para que ele possa escolher. Isso é o melhor para mim. Isso eu quero, isso eu não quero. Esse poder dele poder. Eu penso, eu sou, eu existo e eu posso fazer. O que é certo, o que é errado para mim, não é o que é certo, o que é errado para você, ou para você, ou para você. Entende? É para a gente poder ampliar um pouco mais essa democracia. Porque está muito mais do que a democracia, do que eu vou votar nesse daqui por conta de que eu vou ver a minha comunidade. Né? Tem que ser mais amplo. Né? Não é só para mim. Não é democracia. Né? É maior. Seleção de clube. Mas eu acho que o problema é que nós que estamos desse lado, que não estamos do outro, estamos assim, prestando serviços, digamos assim, para quem está em piores condições, a maioria de nós não pensa assim. Chega lá com uma solução. Por isso que eu pedi autoritária, impondo o que você acha. Sim, por isso que eu pedi essas perguntas, porque se a gente não explicita isso, a gente está lá fazendo... Por que eu quero transformar ele, não a mim? Eu estava querendo juntar uma coisinha aqui que está passando pela cabeça, que é exatamente o pensar da prática, né? essa coisa pragmática. De um lado, essa questão, a identificação dessa questão pessoal com a questão coletiva, quer dizer, na verdade o que eu faço é uma extensão do que eu sou, remete ao eu sou, né? E esse eu sou, nesse processo de transformação, implica em consciência, né? Na medida que você tem consciência, na verdade, as coisas se tornam mais claras. E isso partindo do pressuposto que muitas vezes se age, na maioria das vezes, se age inconscientemente, e aí
o que está atrás é que prevalece. Na verdade, o ato falho é que é o grande discurso. Agora, na prática, é como se a gente tivesse hoje recursos e a condição, quer dizer, essa condição democrática que nos trouxe a isso hoje, quer dizer, se eu olho há 40 anos atrás, em que se eu me encontrasse aqui com esse grupo de pessoas que estivesse discutindo, eu estava metade, talvez 90% da minha preocupação é se eu seria tirado daqui ou não, preso ou não, e houve essa evolução, é porque na prática houve uma evolução. Houve evolução. Essa constatação, acho que é bom a gente ter consciência que houve essa criação de possibilidades a partir desse múltiplo que aconteceu em cada um dos espaços. Houve evolução e está havendo evolução. A memória é curta, mas a situação hoje, eu não conheço, eu pessoalmente eu não conheço, passando de Getúlio, que eu vivi até agora, eu não conheço situação melhor, mas pode ser que exista. Para mim, pessoalmente, eu nunca vivi numa democracia como eu vivo agora. Nunca. Quando eu visitei outros países, eu me lembro que eram bárbaros. Aí, olha, Holanda, olha, França, eram bárbaros há relativamente pouco tempo, por 500 anos, esse pouco tempo, para poder chegar ao ponto que estão. Estamos num processo evolutivo. Olhando também os africanos, enfim, temos exemplos da humanidade em evolução. Então aqui, nessa situação, para nós, a situação de fato hoje para a gente, é que nós temos recursos à disposição. Recursos que eu falo dentro do poder de competência de cada um e das ligações que tem, nós temos muitos recursos. Não é só recurso financeiro, não. Capacidades e os outros recursos. E a questão que se coloca hoje é como administrar essa possibilidade de cada um fazer dentro dos seus campos de atuação. Ou seja, não excludente. Eu acho que nós saímos de uma posição cartesiana, que era ou isso ou aquilo, e aí o antagonismo, as forças todas eram no embate, naquela coisa de confrontação para poder prevalecer a ideia ou a posição, e agora, na prática, o que nós temos é isto e aquilo, que é todo o conceito de rede, de complexidade, de tudo que a gente está vivendo. Ou seja, essa discussão mesmo aqui, que aparentemente foi frouxa e tudo, eu acho que cada um de nós está levando dentro alguma coisa que nos une e que nos permite. Aquela representação olímpica, para mim, é a mais representativa, que é esse círculo sou eu, esse círculo é você, e onde é que nós interseccionamos e onde é que ele pode se juntar aí. Eu levantaria da minha questão o seguinte: o que nós podemos fazer, o que cada um pode contribuir para o desenvolvimento local que ele próprio conceitua. Porque se o desenvolvimento, se simplificar esse é o melhor, e aí o melhor dentro do conceito de cada um, e se levar em consideração a consciência, nós podemos, ao mesmo tempo que estamos discutindo, estarmos caminhando na elaboração, na colocação prática.